O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Jesus não podia realmente responder essa pergunta, porque ainda havia muito que ser vivido para que os mestres da lei, os sacerdotes, as autoridades religiosas pudessem entender o significado do batismo. É interessante, gente, como é estreita essa ligação, como é tênue. É estreita, é tênue também. Do batismo que nós recebemos no dia em que somos apresentados pelos nossos pais e padrinhos à igreja, para que a gente possa receber a graça da filiação divina, que é em Cristo que acontece. O batismo nos incorpora à vida de Cristo. Mas nós também não podemos desvincular a experiência do batismo com a experiência do martírio. Seria uma ingenuidade de nossa parte, não é, professor? Eu que tantas vezes tive a graça de beber da sua sabedoria nas nossas aulas, tantas vezes lhe ouvi falar isso. Padre Joãozinho é um dos principais responsável pela minha maneira de pensar teologicamente. Me sinto muito honrado de tê-lo aqui comigo. Nós não podemos desvincular a criança que está sendo batizada do processo de martírio que ela terá que viver ao longo da sua vida. As vestes hoje são vermelhas, porque nós nos recordamos de Justino, um homem com imensa capacidade de reflexão que criou tumulto no seu tempo. Por quê? Porque levava para as praças públicas as discussões religiosas. Ele queria que o povo aprofundasse o significado do seguimento de Jesus.
certamente deve ter tocado nessas questões lá, porque naquela época já existia o risco de desvincular a pia batismal do Calvário, e não podemos. O cristianismo só é verdadeiro quando reconciliados esses dois territórios, a pia batismal e o Calvário. Sabe por quê, minha gente? O batismo não é mágica. Muito embora muitas vezes, lamentavelmente, nós criamos um contexto tão superficial para batizar as nossas crianças, que nós corremos o risco de pensar que aquela água está sendo derramada em cima da cabeça da criança e que já está tudo resolvido. A gente convida um par de pazinhos bonitinhos para ficar nas fotos, aquele par de vasos, né? Eu quero que seja aquele padre. Como se um padre tivesse mais poder sacerdotal que o outro, né? Como se o seu batismo fosse mais válido que o meu. Que é isso? Já começamos a nossa ignorância religiosa aí. Que falta faz um Justino nos dias de hoje? A pia batismal, aquele momento, nós estamos reconhecendo publicamente diante da igreja e trazemos um casal para nos ajudar a assumir o compromisso de que esta criança passará pelo duro processo de tornar-se cristão. Aí vem a frase de Agostinho, né? Agostinho dizia que Deus não nos pede nada que Ele já não nos tenha dado. Que isso, gente? Não está ouvindo? Agora melhorou? É que eu estou ruim mesmo hoje. Aumenta o volume do pessoal ali do lado, por favor. Isso. Eu estou semi-morto hoje. Tô nada. Tô só gripado. O que eu estava falando? Me lembro. Agostinho dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Só nos pede aquilo que já nos deu. É amor. Esse é o significado do amor. O amor responsável é este, né? Você vai exigir do seu filho aquilo que você deu ao longo da vida dele. Tem que dar exemplo, tem que dar carinho, porque senão você não vai ter direito de pedir que o seu filho lhe dê aquilo que você está pedindo para ele. No batismo nós recebemos todas as graças necessárias para viver este aperfeiçoamento humano que nos aproxima cada vez mais dessa semelhança. A sua primeira vocação, e que o batismo coloca, é tornar-se semelhante ao Cristo. É o dom. O ritual sacramental, ele vai selar no seu coração este compromisso. Agora, ao longo da vida, precisará passar pelo significado dessas vestes vermelhas. É sangue, é luta, é suor, é lágrima. Deus me livre, eu não quero não, padre. Não precisa querer. Vai ser budista, vai ficar zen, assim, que também existe sacrifício. As religiões sérias todas pedem sacrifício. Falam do Calvário de outro jeito, mas nós somos cristãos. O nosso compromisso é com a palavra de Jesus. Nosso compromisso é ficar da mesma maneira como aqueles cristãos ficavam no tempo de Justino, ouvindo aquelas palavras que os faziam aprofundar no conhecimento. Gente, chega de superficialidade. Nós não podemos mais tolerar que a superficialidade do mundo seja a via de regra dentro da igreja. Nós não podemos mais tolerar que o nosso cristianismo não nos impulsione para o conhecimento e o mergulho nessas questões. Porque senão nós vamos viver eternamente um cristianismo
sempre de pia batismal, mas nunca vinculado a este Calvário que nos purga, que nos retira dos excessos, que faz com que o nosso caráter, essa palavra é muito forte, caráter. O cristão é aquele que está procurando o tempo todo o caráter de Jesus, incorporar essa realidade, trazer para a dinâmica dos seus dias, trazer para a dinâmica da sua história, todos os movimentos que nos levam a viver a incorporação deste caráter cristão. Fui batizado, me ajudaram lá, naquele momento, me levando, quando eu ainda não tinha força e nem conhecimento de vontade, não tinha nem sabia o que estava acontecendo comigo, mas alguém que me amava, decidia por mim uma vocação linda, colocava-me naquelas águas que iriam purificar e iniciar dentro de mim um processo de aperfeiçoamento humano, que tem sempre a primazia a ação da graça dentro de nós. Não há esforço humano que possa ser superior a esta ação da graça. Por isso que a gente falava no ato penitencial, que a nossa conversão é permitir que Deus entre tão profundo dentro de nós, que Ele vai modificar o nosso querer. Aprofunda isso comigo. Se Deus é tão presente em mim, que Ele atinge o meu querer, se Ele já converteu lá dentro do meu coração a origem dos meus desejos, então vai ser muito mais tranquilo querer o que Ele quer para mim. É profundo, minha gente. Essa oração que nós realizamos, os ritos que nós participamos, tudo isso não tem outro objetivo senão colocar-nos na perspectiva de querer, de ter esse querer transformado. Não podemos cochilar nesse processo. Achei linda a primeira leitura. Vocês prestaram atenção? Sobre o que falava a primeira leitura? Prestei, mas não estou lembrado agora. Prestaram atenção ou não? Quem sabe sobre o que falava a primeira leitura aqui? Sobre a sabedoria, justamente. É uma pessoa dando um testemunho. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais.